Deus. Vai de encontro agora. Dá força, Senhor, para cada um. Para que possa estar aqui, ó Pai, buscando a Tua presença e aprendendo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A lição de hoje. Arrependimento e fé para a salvação. Lição de número 9, dia 26 de novembro de 2017. Tem como título: Arrependimento e fé para a salvação. Amém? Glória a Deus. Bom, já nesse título, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já nesse título, quem de vocês lembra a diferença entre arrependimento e remorso? Qual é a diferença? Quem de vocês lembra? Qual é a diferença? Arrependimento é algo de dentro para fora. O remorso é aquilo que se guarda dentro num sentido negativo. Vamos lá. Amém. Irmão, é escola dominical, tá? Às vezes a gente fica meio acanhado em responder. Vocês têm direito de responder errado, se quiser. Por quê? Se você não souber, você vai aprender. Porque aqui nós estamos aprendendo. Esse era o meu defeito, tanto na Cursiologia quanto na escola dominical. Eu ficava com vergonha de responder ou de dar uma opinião e ser errado, sabe? Não, mas é lugar de aprender. É lugar de aprender. Então, às vezes a gente dá a nossa opinião, fica com medo de dar a opinião, vai que não é essa. Ué, se não é, como você vai aprender a língua certa? Né? Na escola dominical nós estamos aprendendo. Então, vamos lá. Primeiro, arrependimento. Arrependimento, eu já disse isso, eu gosto de repetir para que fique guardado. Arrependimento gera tristeza por você ter pecado. Isso é arrependimento. Já remorso gera tristeza, essa é a diferença. Remorso gera tristeza por você saber que virá consequências por causa do pecado. É diferente. Tem gente que fica triste porque pecou. Isso é arrependimento. E já tem outros que ficam tristes porque sabe que o seu pecado cometido vai trazer consequências sobre ele. Então, isso é remorso, não é arrependimento. Ok? Essa é a diferença do remorso para o arrependimento. Então, o remorso gera tristeza por ter pecado. Eu pequei, então gerou tristeza em mim, então é arrependimento. Mas se gerou tristeza em mim porque eu estou pensando nas consequências que virá sobre mim, então não é arrependimento, é remorso. E eu sempre gosto dessa referência para vocês, que a gente já leu sobre Caim, né? Ele pecou, entregou a oferta de qualquer jeito, matou seu irmão, e nada disso ele sentiu alguma coisa. Tudo que ele fez não sentiu nada. Ele só passou a sentir algo quando Deus falou para ele sobre as consequências que viria sobre ele. Aí ele sentiu algo. Foi quando ele sentiu algo. Enquanto não sentiu nada. Então o caso dele não foi arrependimento, mas remorso. Glória a Deus. Vamos lá entrar no textual. Textual se encontra em Atos capítulo 2, versículo 38, que diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Que a gente já pode estar comentando aqui, irmão. Aqui no textuário eu quero trazer um comentário sobre a importância de se pregar o arrependimento, ok? A importância de se pregar o arrependimento. Quem lembra qual foi o precursor de Jesus? Quem foi o precursor de Jesus? Quem foi que veio antes de Jesus? João Batista, muito bem. Sabe qual era a pregação de João Batista? Sabe qual era? Arrependimento. João Batista, olha, Mateus capítulo 3, do 1 ao 2, diz assim: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo o quê? O restante diz: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a pregação de João Batista foi: arrependei-vos. Quem foi que pregou depois de João?
Jesus. Se João é o precursor de Jesus, o sucessor na pregação foi Jesus. E você sabe qual foi a pregação de Jesus? Olha a pregação de Jesus. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha aí, João, uma pregação de arrependimento. Jesus, o quê? Uma pregação de arrependimento. Vou fazer outra pergunta para vocês. Quem foi o próximo a pregar depois de Jesus? Pedro. Paulo foi depois, 15 anos depois. Pedro, lembra no cenáculo, ali na descida do Espírito Santo? Ele começou, disseram que esse povo está embriagado. Quando ele falou isso, Pedro entrou como defensor daquele povo que estava sendo batizado com o Espírito Santo. Ele disse o quê? Esse povo não está bem, vai às 4 da manhã, tal. E ele começou a falar do Antigo Testamento. Aí o povo disse o quê? A Pedro e aos demais: e aí, irmão, o que nós faremos então? Ele está pegando a pregação de arrependimento. O que nós faremos? O povo desesperado diante da pregação de Pedro, eles disseram: o que nós faremos então, irmão? Aí o que foi que Pedro disse? Arrependei-vos. É essa aí que a gente está lendo agora, o texto da hora. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ó, Jesus, não, João começou pregando o quê? Arrependimento. Jesus, Arrependimento. Pedro, Arrependimento. A igreja hoje precisa continuar pregando arrependimento, porque arrependimento é a maior pregação. Arrependei-vos é a maior pregação. A igreja de hoje precisa continuar pregando arrependimento, porque quem prega arrependimento prega compromisso, e quem prega compromisso atrairá pessoas compromissadas. Ó, coisa legal. Pregar arrependimento é pregar compromisso, e quem prega compromisso atrairá pessoas compromissadas. Hoje você pode ver uma igreja que não prega compromisso, ela pode estar cheia hoje, mas amanhã ela pode estar vazia. E uma igreja que prega arrependimento, que prega compromisso, ela sempre terá pessoas compromissadas. Poucas, tá? Poucos, mas terá pessoas compromissadas. Qual foi as consequências de João? Tem consequência para quem pega compromisso. Tem consequência. A igreja, qual é a consequência da igreja hoje? É que só vem pessoas compromissadas. Isso é uma consequência, porque não vem muito. Então é uma consequência. Se você pregar prosperidade, essa igreja barrota. Sabia disso? Barrota de gente. Você está pregando prosperidade. Mas se você prega compromisso com Deus, compromisso com o ministério, compromisso com tudo de uma forma geral, então a igreja fica só aqueles que realmente têm compromisso. Amém? Então, pregar arrependimento é dizer que pecado ainda é pecado, e que ele era, é e sempre será a única coisa que afasta a criatura do seu Criador: o pecado. Então, pregar arrependimento é isso, é dizer que pecado ainda é pecado. Glória a Deus. Jesus, só uma referência aqui para vocês entenderem sobre isso. Vamos lá. Mateus, sobre a ordem do Senhor também, que mandou a sua igreja pregar arrependimento. Mateus capítulo 9, do 11 ao 13, diz assim: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Versículo 12, Mateus 9. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então ele veio chamar
ao arrependimento. Então, se ele veio chamar e ele disse que a gente ficou substituindo ele aqui, fará as coisas que ele fez, então nós temos que continuar pregando o arrependimento. Amém? Glória a Deus. E se você ler isso aí, Jesus diz que veio chamar os pecadores ao arrependimento. Mas se você ler Lucas capítulo 24, versículo 47, ele mandou a ordem que ele nos deu para pregar o arrependimento. Vamos ver se eu veio. Lucas 24, 47. Vamos ver o que diz? Lucas 24, 47 diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento. Ele falando isso aqui, ele lendo a escritura do Antigo Testamento e falando para que esse povo no caminho de Emaú. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando em Jerusalém. Ou seja, é para pregar. João pregou, pregou. Jesus pregou, pregou. Pedro pregou, pregou. E Jesus disse: nós pregamos, igreja continua pregando o arrependimento. Essa é a referência aí. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Amém? Então a igreja precisa continuar hoje pregando arrependimento. Ah, irmão, eu estou pregando arrependimento. Arrependimento é mostrar que pecado ainda é pecado, e que pecado é a única coisa que separa a criatura do seu Criador. Vai atrair poucas pessoas, mas vai atrair pessoas que têm compromisso com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a verdade prática, que diz assim: o arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra aqui, irmão. O arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber. Uma pergunta para vocês. Bom, se arrependimento é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação, e qual é o segundo? Deixar, né? No arrependimento já está incluso deixar. Se não deixar, é remorso. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Amém. Vamos lá. Se o primeiro, vamos lá. Qual o segundo? Atos capítulo 3, versículo 18 e 19 diz assim, para a gente saber qual é o segundo passo. Diz assim: mas Deus assim cumpriu o que antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. O 19: arrependei-vos, esse é o primeiro, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, o primeiro passo é arrependimento, o segundo é converter-se. Mudar a direção. Mudar a direção. Eu li Atos capítulo 3, 18 e 19. O segundo passo é converter-se, porque diz: arrependei-vos, é o primeiro passo, e convertei-vos, que é o segundo passo. Amém? O arrependimento, vamos aqui. O arrependimento, entre arrependimento e conversão, o arrependimento me faz parar de fazer aquilo que antes eu fazia. O arrependimento me faz parar de fazer aquilo que antes eu fazia. Me faz parar de ir para um caminho que antes eu caminhava. O arrependimento é assim, me faz parar. Já a conversão, ela não me faz parar. Já a conversão, ela me faz continuar, só que por outro caminho. Entendeu? Por exemplo, o mundo está caminhando para o abismo. Olha, estou caminhando para o abismo. Eu me arrependo. Eu paro de fazer aquilo que eu fazia e paro de caminhar para onde eu estava caminhando. Isso é arrependimento. E agora a conversão é o quê? Não é eu parar, é eu mudar a rota e continuar andando. Não pode parar, eu tenho que continuar. Entendeu? Arrependimento, eu me arrependo. Então eu paro de fazer aquilo que eu fazia. Eu não vou mais para onde eu estava indo, caminhando. Então eu paro, isso é arrependimento. É por isso que o primeiro passo é arrependimento. Lembra? Um desespero. O que a pessoa faz? Para todo mundo. Vamos pensar o que a gente vai fazer. Isso
É a reação do arrependimento. Vamos parar. Parou? Agora a gente vai pensar para que lado a gente vai, que é melhor. Então, quando você vai, isso é conversão. Você ia para um lado, já não vai mais, já está indo para outro. Então, arrependimento é parar de fazer aquilo que você fazia, e parar de ir para onde você estava indo, que era o abismo. Parou, me arrependeu, parei. Agora, conversão. Vou para outro lugar. Nós estávamos caminhando para baixo e agora vamos caminhar para onde? Para cima, que é o nosso alvo. Novidade de vida, né? Novidade de vida, glória a Deus. Exemplo disso, repare. Aquele que adulterava, não, a Bíblia diz, não adultere mais. Aquele que mentia, não mentirá mais. Aquele que roubava, não roube mais. E onde está isso? Em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 24 ao 28, diz assim: e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e santidade. 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. 16, irei-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27, não deslugar o diabo. 28, aquele que furtava, não furte mais, mas ande e trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Eu li Efésios capítulo 4, 24 a 28. Bem? E outra referência aqui também é segundo sobre a conversão, né? Eu li sobre o arrependimento, sobre conversão. Uma passagem bastante conhecida que a pastora Noélia gosta de citar aqui bastante, segundo o livro das Crônicas 7,14, né? Quem lembra o que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ó, o que é se converter do seu mau caminho? Esse é meu mau caminho, eu estou indo. Ao me converter é mudar a rota. Se eu me converter do meu mau caminho, eu vou mudar a rota, já não vou mais praticar aquilo. Aí ele termina dizendo: então eu ouvirei dos céus. Olha para aí. Então eu ouvirei do céu e farei o quê? Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Então essa é a necessidade. Como eu disse, o primeiro passo é o arrependimento, né? E o segundo é isso aí, a conversão. Glória a Deus. Vamos lá para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41. Eu vou ler o 37, vamos dar prosseguimento. Ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, diante daquilo que eu te falei, diante da pregação de arrependimento, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras eles testificavam e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado recebeu a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Olha a pregação. A primeira pregação de Pedro foi essa, né? A gente está falando depois de Jesus, foi Pedro. Ele pregava arrependimento. Então, olha aí o resultado dessa. Parece mais fácil do que hoje. Parece que foi mais fácil do que hoje. Na verdade, o que facilitou aquilo, 3.000 almas, 4.000 almas, 5.000, o que facilitou aquilo é que justamente naquele contexto eles buscavam o Espírito Santo. E a gente vai ver que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Note que diante da pregação de Pedro, colocando ali a palavra do Senhor, o desespero das pessoas: o que faremos, varões irmãos? Então, por quê? Porque tinha o Espírito Santo trabalhando dos lados. No sentido do pregador, Pedro,
estava sendo usado, e o Espírito Santo estava trabalhando no sentido do pecador, o ouvinte, que era na área da conversão, estava convencendo o pecador. Então isso trazendo para hoje, se você buscar mais, se nós como igreja buscar mais o Espírito Santo, ele vai continuar trabalhando como trabalhava, dos dois lados, tanto do lado do transmissor, quanto do receptor. Por isso que o Senhor fala que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, pelo fato de a busca, ela tem que ser de ambas as partes, né? Porque quando nós buscamos com mais disposição, fervor e certeza, porque nós oscilamos muito. E aí eu vejo dessa forma. Então, o Espírito Santo, ele fala que ele está sujeito ao profeta. Então, às vezes nós limitamos o Espírito Santo, porque Deus ele está em ação o tempo todo no meio do povo dele. A diferença, eu acredito que é essa, é as nossas falhas, nosso oscilar. Sim, porque quem é a boca de Deus hoje na terra? É a igreja. Quem é as pernas de Deus? É a igreja. Quem é as mãos de Deus? É a igreja aqui na terra. Foi ele que falou o profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 27, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu dirás. Mas se tu não dizer o que eu estou mandando dizer, lembra que ele falou? Quem há de ir por nós? Aí foi ele. Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Ele disse. E vemos também que, eu vejo dessa forma também, que a necessidade é que nos faz buscar Deus. E nós vivemos num mundo em que nós temos acesso a tudo. Então, tipo assim, quase tudo a nossa mão alcança. Então, a gente é como se fosse falar assim, a gente vai atrás, entende? Eu vejo por esse ponto de vista, porque os servos do Senhor de outrora, eles abriam mão da vontade dele. Ele falava, viviam uma fé. Não vivo mais eu. Entendeu? Era da fé mesmo, abrir a mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos para fazer a vontade de Deus. E hoje, no nosso mundo tecnológico que nós vivemos, são poucos que fazem isso. Então, não todos renunciam à sua vontade. Foi Paulo que disse certa vez, ele disse, geral, falando do amor dele para com as pessoas, ele disse, cada vez eu amo mais, ainda que seja menos amado. Hoje o pregador vai pegar um negócio desse aí, fica meio, não quer, né? Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade, entrar onde agora? Na introdução? Diz assim a introdução, o arrependimento e a fé opera conjuntamente para a salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação de pecado, para então ser perdoado e experimentar sim a paz de Deus em seu coração. Como a lição vai falar de arrependimento, de conversão, eu queria chamar a sua atenção aqui para essa palavra já na introdução, a última aí, ó. Para então ser perdoado e experimentar sim a paz de Deus em seu coração. Irmão, quem de vocês lembra quantos tipos de paz a Bíblia se refere? 3, né? 3. Quais são? A paz de Deus. A paz de Deus. A paz com Deus. A paz com Deus. E a paz dos homens. A paz do mundo. E a paz do mundo. Ó, 3 tipos de paz. Primeiro, a paz do mundo. João capítulo 14, 27 diz assim, Jesus, palavra de Jesus, deixo-vos a minha paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. O mundo tem paz e o mundo dá. Quem pode me dizer qual é essa parte que o mundo dá? Jesus está dizendo, não vos la dou como o mundo dá. Então, é um sinal que o mundo dá. Circunstancial. Muito bem. A paz que o mundo dá é uma paz circunstancial. Como assim? Se tudo está bem, se a minha geladeira está cheia, o meu armário está cheio, meu filho, esposa, marido, eu, não sei quem, estou bem, não estou doente, o indivíduo está o quê? Está em paz. Mas se algo der errado, o indivíduo perde a sua paz. Isso é paz que o mundo dá, chamada de paz circunstancial. Uma paz que depende da circunstância, depende de onde eu estou inserido. Se tudo está bem, eu estou em paz. Amém? Isso é a paz que o mundo dá. Qual é a referência? João, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27. Amém? Agora, qual é a segunda paz? É a paz com Deus.
Quem sabe dizer qual é a paz com Deus? A paz com Deus chama-se Jesus, tá? A paz com Deus chama-se Jesus. Efésios capítulo 2, 14 e 15 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a barreira da parede da separação que estava no meio. No 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consentia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então Cristo é a nossa paz. Por que Ele é a nossa paz? Porque Ele tirou a inimizade que havia entre nós e Deus, que é o pecado. Bem? Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. Agora a terceira paz qual é? Paz de Deus. A paz de Deus. Ó, é diferente, tá? Ó, paz do mundo, paz com Deus e paz de Deus. A paz do mundo, ela é circunstancial. Paz com Deus é a ausência da inimizade que Cristo, Ele tirou essa inimizade, que é o pecado. Então essa é a paz. Cristo é a nossa paz. Então, agora a paz de Deus é o contrário da do mundo, né? Aí... Vamos lá. A paz de Deus. Esta paz é a que protege e guarda os nossos corações e os nossos sentimentos, irmão. Guarde isso. A paz de Deus é a que protege os nossos corações e os nossos sentimentos. Ela também é um tipo de paz que dá, ela também, essa paz de Deus, ela também é um tipo de paz que não dá para explicar. Quem tem só pode desfrutar, mas não dá para explicar. Filipenses 4, 7 diz: e a paz de Deus, que é essa que eu estou se referindo, que excede todo entendimento, não dá para explicar, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta é a paz. Esta paz é a ausência de conflito interior. Esta paz de Deus é a ausência de conflito interior. Por quê? Eu disse isso porque quem tem esta paz, que é a paz de Deus, ele pode estar em meio à guerra, mas ele não tem conflito interior, mas ele está bem. Mano, o que está acontecendo? Olha aí, o mundo caindo e você confiando, porque você tem a paz de Deus, que é ela que protege o coração e o nosso sentimento. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É por isso que quando você vê alguém em meio à guerra, em meio à dificuldade ao extremo, e ela está confiando, ela está em paz, ela tem esperança, ela está convicta que o Senhor vai agir, essa pessoa tem a paz de Deus. Ela não consegue explicar, mas ela tem a paz de Deus. Amém? Glória a Deus. Fiz esse breve comentário sobre a paz. Agora vamos entrar nos tópicos. O primeiro tópico tem como título arrependimento, uma transformação do Espírito. Primeiro subtópico tem como título definição do arrependimento, ok? Definição do arrependimento. Vamos trabalhar aqui essa questão. Vamos lá. No Antigo Testamento, arrependimento, guarde isso, no Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito. Guarde isso, estou falando esse assunto. No sentido de abandonar o pecado, voltar-se para Deus de todo o coração, alma e força. Em o Novo Testamento, o verbo arrepender é mais fortemente expressado, pois significa converter-se ou retornar. Termos que expressa a mudança de mente, transformação de pensamento, da consciência, das atitudes, isto é, uma verdadeira metanoia, do grego, mudança de mente, mudança do homem interior, a mudança profunda e radical da mente. Quando se passa pelo verdadeiro arrependimento, há uma tristeza sincera pelo pecado praticado e posterior compromisso de abandoná-lo para abraçar o quê?
A vontade de Deus. A gente pode estar comentando aqui, irmão, eu chamei sua atenção aqui, ó, aqui. Nós temos a definição da palavra arrependimento tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Eu queria trazer para vocês no Antigo Testamento primeiro, para vocês entenderem. Arrependimento no Antigo Testamento tem o significado de mudança de ideia ou mudança de propósito. Bom, livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4, diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, Nínive será subvertida ou destruída. Ok? Jonas capítulo 3, versículo 4. O propósito ou a ideia aqui, por causa do pecado de Nínive, era aplicar o juízo de Deus. Ou seja, qual era a ideia de Deus aqui? Qual era a ideia? Qual era o propósito? Deus mandou Jonas falar. É que o Senhor ia destruir. Jonas, vai lá, anuncia a sentença. Qual era a sentença? Era destruir. Jonas disse: o Senhor vai destruir essa cidade. Esse era o propósito da mensagem de Jonas. O Senhor vai destruir essa cidade. O Senhor mandou Jonas falar: vai destruir essa cidade. Ok? Esse era o propósito de Deus. A ideia: vai lá, diz que eu vou destruir essa cidade. Por quê? O pecado chegou a mim. Fala que eu vou destruir. Então esse era o propósito. Agora vamos. Jonas capítulo 3, versículo 10 diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que ele faria e não fez. Aí as pessoas pegam essa palavra arrependimento, que é atribuída a Deus, porque arrependimento é atributo de quem erra, e dizem: então Deus errou, que ele se arrependeu, e assim você não sabe sair dessa. Acabamos de ler, eu estou explicando o significado da palavra arrependimento no Antigo Testamento. Então, arrependimento, como assim? Deus se arrependeu? Sim, porque o propósito de Deus, que ele mandou Jonas falar, era que ia destruir a cidade. Mas quem mudou? O povo. O povo se converteu. Então, como é que eu digo, como é que se encaixa Deus se arrependeu? No Antigo Testamento, a palavra diz assim: arrependimento no Antigo Testamento é mudar de ideia, mudar de propósito. E o que Deus mudou ali? Em quê? É que Deus falou que iria destruir por causa do pecado, mas o povo se converteu. Deus mudou de ideia, não o destruiu. Então essa palavra arrependimento é aplicada nesse sentido. Deus mudou de ideia. A minha ideia é destruir se ele não se arrepender, se ele não se converter. Mas houve uma conversão em massa. Então Deus mudou o seu propósito. Ao invés de destruir, não destruiu. Por quê? O povo se arrependeu. Amém? Então por isso que é aplicado a Deus. Às vezes a pessoa tem dificuldade de explicar esse arrependimento de Deus. Foi nesse sentido, irmão. Ok? Deus se arrependeu. Isso aí significa pelo fato deles ter crido e se convertido do seu mau caminho. Deus mudou o propósito. Ou seja, ao invés de trazer o juízo, como anunciado, aplicou o quê? A sua misericórdia. Muito bem, ele aplicou a sua misericórdia. Ele disse na sua palavra em Ezequiel, ele é justo. Ele disse: olha, se eu anunciar para o ímpio que ele vai morrer, mas se o ímpio se converter do seu mau caminho, ele não morrerá. A mesma coisa, se eu disser que vou abençoar o justo pela sua justiça, porque está andando certinho, mas se ele errar assim como o ímpio, eu não o abençoo. Essa é a mudança de propósito. É aí que se encaixa a mudança de propósito. É o nosso comportamento. É o nosso que provoca a reação em Deus. É nosso comportamento que provoca a reação em Deus. Deus está irado, pronto para matar por causa do pecado que chegou à sua narina. Mas quando ele chega lá, o povo reconhece. Até o rei desce do trono. Como é que Deus vai matar uma pessoa? Não tem como. Ele diz: Jonas, tu tivesse misericórdia do pai diabo, e eu não posso ter misericórdia, compaixão de 120 mil. Deus mata a charada de Jonas. Maravilhoso esse Deus, né? Então essa foi a definição no Antigo Testamento. Agora a definição no Novo, né?
Já no Novo Testamento, o verbo arrepender é mais fortemente expressado, pois significa converter-se ou retornar. Lembra de retornar? Retornar, estou indo e arrependi. Retornar, opa, peraí, não vou mais. Esse é o arrependimento. No Novo Testamento, a palavra arrependimento tem o sentido de retornar, porque Deus fez o homem perfeito e Deus fez o homem o quê? Reto. Onde é que aplica o arrependimento disso? Tem o sentido de retornar. Se Deus me fez reto, se Deus nos fez reto, perfeito, e eu não sou mais perfeito, não sou mais reto, onde está escrito que Ele fez o homem perfeito? Isso você vê em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que diz: eis que o tão somente achei que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias, muitas invenções. Ou seja, Deus me fez reto, Deus me fez perfeito, e eu que fui buscar a imperfeição. A imperfeição. Então o arrependimento é para isso, retorno, retornar. Ou seja, eu era perfeito, deixei de ser perfeito, aí agora com Cristo eu me arrependo, volto a ser perfeito. Então o arrependimento é o sentido de retornar, voltar a ser o que antes eu era. O homem era perfeito na sua criação, amém? Então tem esse sentido. Esse é o sentido do arrependimento. Então aqui, vamos ler só uma coisa aqui. O homem era reto, o homem era perfeito, e por isso que o arrependimento é necessário para que ele retorne ao seu estado original de perfeição. Isso diz em Atos. Vamos ver, Atos capítulo 3, 19. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Ou seja, eu era perfeito como homem quando não tinha pecado, eu era perfeito. Então, se eu me arrepender e me converter, para que eu vou fazer isso? Para que seja apagado os pecados. Apagando os pecados, eu volto ao estado de perfeição. Então, arrependimento é isso, amém? Segundo subtópico, o arrependimento na vida cotidiana. O arrependimento nos livra, guarde isso, o arrependimento nos livra das amarras do pecado, da culpa que escraviza, e nos tira a alegria de viver. Ele nos leva a experimentar a cura da consciência cauterizada pelo pecado. Assim, o arrependimento nos devolve a satisfação e a autoestima sadia, sem orgulho ou narcisismo, que resulta em alegria e paz no coração. Há na existência do cristão diversas áreas da vida que talvez ainda não tenha sido submetida ao completo senhorio de Cristo. Isto é, áreas que ainda não passaram pelo processo de arrependimento. Por isso, a palavra de Deus aconselha-nos a fazer um autoexame sincero. Que essa palavra que estava aí é examinar o homem a si mesmo, para percebermos o que sorrateiramente nos contamina, pois enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Então, o comentário que a gente pode fazer aqui, quero comentar sobre isso. Primeiro ponto importante: o arrependimento nos livra das amarras do pecado. Esse é eu quero chamar a sua atenção aqui. Romanos capítulo 6, versículo 12 a 14 diz assim: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. 13, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de injustiça, de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre, olha para aí, apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos.
Apresentar eles mortos. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o arrependimento também nos livra. O arrependimento também nos livra da culpa que escraviza, irmão. Arrependimento nos livra da culpa que escraviza. Exemplo: eu pequei. Bom, pequei. Então eu estou com o quê? Um sentimento de culpa. Eu estou com sentimento de culpa. Então, e essa culpa escraviza. Imagina você viver a sua vida com sentimento de culpa por algo que você fez. Aí de repente você lembra: bom, mas se eu me arrepender e não praticar mais, o Senhor me perdoa. Aí você lembra: se eu me arrepender do coração e não praticar, o Senhor me perdoa. Então, pediu perdão, se arrependeu, procurou não praticar mais, você não terá mais aquele sentimento de culpa que escraviza. Então, o arrependimento, esse é um dos benefícios que traz para nós. Tira esse sentimento de culpa, que justamente esse sentimento de culpa escraviza. Dá um exemplo para vocês. Nós pecamos, né? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele não está aconselhando ninguém a pecar. Ele está assim: eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Aí ele, 2 pontinhos, aí diz: mas se pecar, temos um advogado. Ele está dizendo o quê? Corre, se arrepende, procura não praticar mais, para que você não viva com esse sentimento de culpa. Amém? Então o arrependimento genuíno é necessário para nos libertar, porque o pecado é algo que o quê? Escraviza e domina. É isso que Paulo disse em sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 6 e 12, ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É porque ela domina, ela escraviza. Vamos lá. O pecado, além de nos escravizar, ele também nos tira a alegria de viver, ou seja, ele tira a alegria da salvação. Ele tira. Quando Davi pegou com Betseba, ele fez essa oração, e na sua oração ele incluiu este pedido. Davi, ele reconheceu que tinha perdido essa alegria que é tirada pelo pecado, que é a alegria da salvação, a alegria de viver, né? No Salmo, vamos lá, Salmo 51, versículo 10 a 12, ele diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Olha o que ele diz no 12. Ele não sentia mais alegria, ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém com o espírito voluntário. Davi não tinha mais a alegria da salvação. Por quê? O pecado tira isso. Esse é o pecado. E o arrependimento devolve isso. Olha que interessante. O pecado tira e o arrependimento devolve. Como assim o arrependimento devolve? Por exemplo, eu pequei, então eu perdi a alegria da salvação. Eu não tenho expectativa, se eu estou na prática do pecado, eu não tenho expectativa de salvação. Eu não tenho alegria. Aí eu me arrependo de coração e procuro não praticar mais. O Senhor me perdoa e com isso me devolve. É isso que ele está pedindo. Tem gente dentro da igreja que não sente mais a alegria da salvação. Não tem. Você vê, você percebe, olha para a pessoa assim, a pessoa nem é carne, nem é vinho, sabe? Nem é carne, nem é peixe, nem é vinho, nem é água. Naquela, sabe? Tudo está bom, tudo está mal. Não sente, não tem prazer, não tem ousadia. Não mostra esforço, não mostra dedicação, não mostra amor. Então, ela já perdeu a alegria da salvação. O pedido, a oração dela é: Senhor, se eu pequei, Senhor, me perdoa. Houve um arrependimento genuíno, o Senhor vai e devolve a alegria da salvação. Imagina, irmão, que coisa ruim, eu pecando na vida de pecado e com aquela alegria da salvação. Não faz sentido. Eu nem ia me preocupar em pedir perdão se o Senhor não tirasse a alegria da salvação de mim, me deixasse duvidoso da minha salvação. Eu nunca ia buscar, nunca ia me arrepender. Mas como eu não tenho alegria da salvação, então eu volto e me arrependo. E ele vai e devolve a alegria da salvação.
Amém? Igual evangelista, na palavra lá de Coríntios 11, 23, né, que fala da palavra da ceia, examina, pois, o homem a si mesmo, né? Justamente essa aqui, 28. De casa, né? 11, 28. Né? Porque às vezes tem alguns que comem dignamente e será culpado do corpo e do sangue do Senhor, e não sabendo discernir. Então é o que acontece, que às vezes morre e não percebe, né? Morre espiritualmente, Está morto. Né? Está dentro da igreja, mas não sente o vigor, a alegria, o esforço, porque o reino é tomada a força. Não há dedicação naquela pessoa. Tanto faz ele ir para o culto como não ir. Tanto faz. Não é você que vai não. Tanto faz ele ir para o culto como ele não sente nada. Ele não sente nada. Eu não estou dizendo o temor da cobrança da liderança de outras pessoas. Eu digo, ele não sente desejo. Ele está dentro da gente. Dentro. Examine-se o homem a si mesmo. Essa pessoa que está nesse estado, sem a alegria da salvação, já morreu espiritualmente, está morta espiritualmente. Ainda que esteja ali glorificando a Deus, mas está morta espiritualmente. Ok? Não tem alegria da salvação. Essa é a oração que tem que ser feita. Primeiro passo, arrependimento. E segundo, pedir ao Senhor, Senhor, me devolve a alegria da salvação que antes eu perdi. Mas quem perdeu? Quem perdeu foi eu. Não foi, né? Eu que perdi. Por que eu perdi? Porque eu pequei. Eu falhei. Eu estou por ver uma vida de pecado, uma prática de pecado. Salmo 51, 11, né? Isso. Vamos lá. Então, ainda aqui, o arrependimento genuíno também nos leva a experimentar a cura. Guarde isso, que isso é muito importante. A cura da consciência cauterizada. Quem sabe o que é isso? A consciência está cauterizada, a minha. Quem sabe o que é isso? Doente. A palavra cauterizada significa queimada. Então, quando eu peco, ou eu vou pecar, a nossa consciência nos acusa. A Bíblia diz que ela nos acusa e nos defende. Mas se ela não me acusa nem me defende mais, porque ela está cauterizada. Você sabe o que é que cauteriza uma consciência? Olha, vou te explicar, repara. Escute só. Eu vou pegar qualquer coisa errada que não é meu. Peguei isso aqui. Não é uma toalha simples, né? Coisa pequena. Aí eu não levo em conta. Aí eu faço outra coisa pequena. Eu não levo em conta. Isso vai cauterizando a minha mente. Quem lembra? Salmo 42, 7. Quem lembra o que está escrito? Um abismo vai chamando outro abismo. Aí chega ao ponto, por eu não ter valorizado aqueles detalhezinhos pequenos, aquele negócio cresce. Eu de coisa pequena passo a fazer coisa grande e não sinto mais nada. Porque cauterizou a minha mente, a minha consciência, está cauterizada. Eu não sinto mais nada. Eu posso fazer uma coisa pequena ou grande, eu não sinto mais nada. Quem não tem a consciência cauterizada, qualquer coisa que ele fizer de errado, já na hora acusa, já na hora, ok? Mas tem pessoa, esse é o mal de muita gente, não valorizar as coisas pequenas, os detalhes. Tem uma referência em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Quem lembra? Quem lembra? Tirai as raposinhas. Tirai as raposas. Aí ele fala, as raposinhas, porque elas que vai destruir a vinha. O que é que ele quis dizer com isso? É que se eu não cuidar em tirar os pequenininhos, o pequeno cresce. A raposinha cresce e se torna grande. E se eu deixar se tornar grande, ela vai ficar eu vou ter mais dificuldade de tirá-la. Okay? A contaminação. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-vos as raposinhas que fazem mal à vinha. Eu tenho que tirar as raposas, problema grande que todo mundo está vendo, e as raposinhas que ninguém está vendo, só eu e Deus. Porque a raposinha é mais difícil da gente tirar? Porque só quem vê é você e Deus. Ninguém vê. As raposas grandes, todo mundo vê. As raposinhas, que é os pobres pequenas coisas, só eu e Deus, né? Então elas. Assim, o que vai impedir o crente de ir para o céu não é os pecados. Às vezes a pessoa pensa, a pessoa está com aquele pecado que todo mundo está vendo. Também, né? Também. Não, mas isso aí é mais pequeno, que vai colocar mais gente. Isso, que todo mundo está vendo. Uma pessoa que está caído lá na rua, que serviu a Deus, caiu de novo, as drogas, essas coisas. Adultério, coisa grande, é considerado coisa grande. Que a gente vê. Para nós, assim. E vai orando, a gente está vendo, todo mundo está vendo.
Já não é aquela coisa que às vezes a irmã tá ali, mas ela tá bebendo, ela tá fumando. Tipo assim, né? Só que todo mundo já sabe aquele pecado. Mas aquele pequeno que o irmão tá falando aí, né? Aquele pequeno que nem o... Que só quem sabe é eu e Deus. Né? Esse é muito perigoso. Perigoso vai ser esse. Porque a gente não valoriza. Ah, é a raposinha, sabe, pequenininha. Essa raposinha vai crescer. E um dia se torna uma raposa adulta. E vai ter dificuldade de tirar. A Bíblia está falando simbólico, mas a gente trazendo uma aplicação prática aqui da nossa vida sobre o pecado. Isso é muito sério, irmão. Muito sério. Amém? Vamos lá. Então, o arrependimento, voltando aqui, o arrependimento também nos devolve a satisfação e a autoestima. Olha, irmão, o arrependimento nos devolve a satisfação e o autoestima sadio. Por que sadio? Está escrito aí, ó. Sadia. Por que o autoestima sadia? Por quê? Porque se o nosso autoestima não for sadio, é orgulho. Porque orgulho nada mais é do que o excesso de autoestima acompanhado de desprezo para com o próximo. Isso é orgulho. Então, orgulho é excesso de autoestima. O autoestima é bom, é maravilhoso para todo mundo. Tem que ter autoestima, senão você não desenvolve, não anda. Tem que ter autoestima. Mas o excesso de autoestima acompanhado de desprezo para com o próximo se torna orgulho. Você se sente o tal. Você precisa se sentir, claro, isso é normal. Nós precisamos se sentir alguém amado, alguém importante, alguém útil. Isso é autoestima. Essa passagem aqui sobre o narcisismo, Narciso conta a história grega, que ele era um deus grego, né? Eu acredito que ele era uma pessoa formosa, muito bonita, ou até mesmo que valorizava o seu próximo, que quando ele se viu no espelho, ele se apaixonou pela sua própria imagem. E conta a história grega, né? Que Narciso era um deus grego. Ele se sentiu tanto que ele ficou naquela posição e até chegar ao ponto de morrer quando ele se viu, entendeu? A sua imagem refletida. Talvez era algo que ele já fazia, que era bom, que fazia bem para as pessoas, só que o orgulho tomou conta dele. Exaltou, foi o que aconteceu com Satanás. Ele tinha estima, o autoestima dele era bom, porém o que prejudica é o excesso de autoestima, porque o excesso de autoestima ele sempre vem acompanhado de orgulho, de desprezo para com o próximo. Só o meu é bom, só eu sou, só eu posso. Então isso é excesso de autoestima e acaba vindo acompanhado com desprezo para com o próximo, né? Então, ainda falando aqui, irmão, está dizendo aqui na lição, no final daí, está dizendo que se existe alguma área nas nossas vidas que é carente de arrependimento, é porque ela precisa se submeter ao senhorio de Cristo, ok? Ao senhorio de Cristo. Vocês sabem, eu tenho falado sempre sobre esse assunto, Gênesis capítulo 8, versículo 21, a Bíblia fala assim, ó, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração é má, desde a sua meninice. A imaginação do seu coração é má, desde a sua meninice, o Senhor disse. Então, se tem algum lugar, alguma parte do nosso corpo que precisa de arrependimento, é porque não se submeteu ao senhorio de Cristo. Então, como o problema está no coração, é o coração que coordena a mão, os olhos, não é assim? Qual é o remédio para isso? Eu já li essa referência, Dali já sabe até de cor aqui. Primeira Epístola de Pedro 3,15. Quem lembra? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ó, se você santificou, ou seja, separou a Cristo como Senhor no seu coração, pronto, já era. Ele vai coordenar todos os membros, todas as partes do seu corpo. Mas se você santificou a Cristo, separou Cristo como Senhor, Ele é o senhorio do seu coração. Então, Ele vai trabalhar todo o restante do corpo. Aí não carece de arrependimento, mas outra parte, desde que nós coloquemos Cristo como Senhor em nosso coração. Amém? Esse é o segundo. Vamos lá para o terceiro. Terceiro subtópico tem como título a ação do Espírito Santo no arrependimento. O Espírito Santo opera o arrependimento na convenção do ser humano. Somente Ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem e os que
estão abertos ao seu mover, podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Outros sim. A purificação do pecado por meio do arrependimento é uma condição que precede o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Esse é o terceiro. O primeiro ponto que eu quero tocar aqui é o arrependimento genuíno é operado em nossos corações pelo Espírito Santo, né? Isso aqui é antes da gente aceitar a Jesus como seu Salvador, até porque essa referência diz assim, João capítulo 16, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a Bíblia repete por várias vezes a palavra: quem tem ouvido, ouça. Ó, irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está dizendo só a igreja, ele disse quem tem ouvido, para todos. Esse ouvido não é ouvido físico. Ouça, não é só ouvir com o ouvido, ó, é com o coração, né? Porque ouvir todo mundo ouve. Então, ó, olha para cá. Jesus repetiu Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Apocalipse 2, versículo 11, Apocalipse 2, versículo 17, Apocalipse 2, versículo 29, Apocalipse 3, versículo 6, Apocalipse 3, versículo 13 e Apocalipse 3, versículo 22. A mesma coisa. Jesus disse: quem tem ouvido, ouça com o Espírito das igrejas. Para você ver ele mostrando a importância do se dar ouvido ao Espírito. Porque é Ele, não é outra pessoa. Quando Ele vier, convencerá. É Ele. Quem tem ouvido, ouça. Mas se o camarada não quer ouvir, então ele não vai agir na vida da pessoa. Ele não quer, ele respeita. Ok? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Depois de convencido do pecado, ó irmão, depois de convencido do pecado e convertido das trevas para a sua maravilhosa luz, agora ele nos guia aonde? Em toda a verdade. Primeiro, versículo 8, capítulo 3, versículo 8 de João. Nós somos o mundo. Ele nos convence do pecado. Convenceu? Sim. Agora eu sou igreja. Ele não vai me convencer mais. Agora ele vai me guiar na verdade. Que é o versículo 13, mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Agora eu primeiro li João 3, 16 e 8, e na continuidade agora, João 16 e 13. Tem mais uma referência que eu quero ler aqui. Primeira Epístola de Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é o Espírito Santo que opera em nós o arrependimento e depois nos guia na verdade. E também é Ele que testifica que agora pertencemos a Deus. É Ele que testifica. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz: o mesmo Espírito, com letra maiúscula, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Ó, Ele nos convence, nos guia e testifica que somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o segundo tópico. Segundo tópico diz assim, irmão, vamos me informando na hora, tá? A fé como um dom de Deus e como resposta, olha aí, ó, a fé como dom de Deus e aí como resposta do ser humano. Amém. Como resposta do ser humano. Primeiro subtópico, a fé natural é a aceitação intelectual de certas verdades. Eu estou falando da fé natural, tá? É a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhado por um compromisso com o Evangelho.
Essa fé é vivenciada pelas pessoas que até acreditam em Deus, aceitam que Ele fez todas as coisas, concorda que o sol se levanta pela manhã por provisão dele, todavia não dão o passo decisivo para a salvação. A Bíblia afirma que até os demônios creem e estremecem diante de Deus. O que significa ter uma fé apenas teórica? Não representa muita coisa. As pessoas podem estar até cientes da vida eterna, mas ainda assim não aceitam o sacrifício vicário de Cristo Jesus para lhe proporcionar a salvação. Esse é o primeiro tópico. Vamos lá, o primeiro ponto importante aqui. A fé natural, como diz aí, é a que não é acompanhada de compromisso com o Evangelho. Irmão, Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que lêem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Note que a pessoa pode até ler a Bíblia, pode até ouvir, dizendo bem-aventurados os que leem e os que ouvem, pode até ler e pode ouvir, ele só é bem-aventurado, ele só é feliz, mas nisso não vai trazer salvação para ele. E o que é que traz salvação para ele? No caso aqui da palavra, reconhecer o sacrifício. Isso. Aqui diz que felizes os que leem e os que ouvem. Ler e ouvir é importante, mas mais importante é o praticar. Quem lembra das palavras de Tiago? Tiago 1, capítulo 1, versículo 22 e 23. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Então as pessoas que têm essa fé, ela até lê a Bíblia, ela até ouve a palavra de Deus, o que tem a fé natural, mas ele não pratica. Bem? Então outra parte aqui, uma fé natural é uma fé sem obra, ok? Uma fé natural é fé sem obra. E Tiago 2,17 assim também diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, as obras não têm nada a ver com a nossa salvação. As obras é o que identifica que a fé é genuína. E são elas, as obras, que cooperam para o aperfeiçoamento da minha fé. As obras que eu faço é que coopera para o aperfeiçoamento da minha fé, ou da nossa fé. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 22 diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Glória a Deus, aleluia. A outra coisa aqui, uma fé natural é uma fé sem obediência. Então vocês conhecem bem Mateus 7,21: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, obedece. Uma fé natural é uma fé que não envolve obediência. Segundo ponto, fé natural é uma fé sem compromisso. Vamos lá, porque a fé que é compromissada, ela permanece até o fim. Fé natural não é a fé compromissada. E quem tem a fé é essa? Então, porque a fé, ela precisa permanecer até o fim. Quem lembra essa referência que está escrita em 1 Coríntios 13:13? O que diz? Quem lembra? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Ou seja, agora, pois, permanece. Então, uma fé natural, ela não permanece até o fim, ok? E a sua fé precisa ser sobrenatural, para que você possa dizer no final, como disse quem? O apóstolo Paulo, capítulo 2 carta de Paulo a Timóteo 4 e 7. Quem lembra? Combati? Isso, pode terminar. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, é uma fé compromissada, não é uma fé natural. Vamos lá, tem pessoas que até creem em Deus,
mas não querem compromisso nem com o Deus da palavra, nem com a palavra de Deus. Ó, eu até acredito em Deus, que como eu disse em referência na aula passada, Isaías capítulo 30, versículo 10. Até acredito em Deus. Os ouvintes ali do profeta. Olha o profeta Isaías. Isaías 30, versículo 10. Que diz aos videntes, é o povo, não veja, e aos profetas, não profetizes para nós o que é reto, dize-nos coisas aprausíveis e vede para nós engano. Qualquer coisa, vem para nós qualquer coisa, não profetiza para nós o que é reto. Isso é falta de compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, amém? Muitos estão preferindo o quê? Uma doce mentira do que uma dura verdade. E esquecendo de quê? Que a mentira escraviza, mas a verdade é a que liberta. Onde está escrito? Onde está escrito? João 8,32. Isso, muito bem. João 8,32, amém? E conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. Verdadeiramente libertar, verdadeiramente ser livre. E a oração de Jesus é uma oração bastante conhecida. João 17,17 diz, ele dizendo, santifica-os na verdade. Aí ele completa dizendo, a tua palavra é a verdade, amém? Então nós devemos ter compromisso com Deus da palavra e com a palavra de Deus, amém? Segundo subtópico, vamos lá. A fé salvífica, essa é a mais importante. A fé salvífica, você sabe, é a fé salvadora. É uma atitude do intelecto e do coração para com Deus, em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvífica de Cristo na cruz. Logo, a fé salvífica não consiste somente em crer em algumas coisas, mas confiar na pessoa de Cristo. Ela é um dom de Deus, cujo autor é Cristo e que se origina do ouvir a palavra de Deus, algo imprescindível para se obter a salvação. Embora um dom de Deus, a fé precisa ser exercida pelo crente para confirmar a sua salvação. Glória a Deus. Esse aqui é o segundo. Vamos lá. Primeiro aqui, eu disse que a fé salvífica significa fé salvadora. Já não estamos tratando de uma fé natural, ok? É uma fé salvadora, sobrenatural. A fé salvadora é dirigida exclusivamente a Cristo. Esta fé, ela precisa ser dirigida exclusivamente a Cristo. Está a referência que vocês estão vendo, Atos 16, do 30 e 31, diz assim: e tirando-os para fora, falando de Paulo e Sírio, o carcereiro, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Para me salvar. Aí eles completam dizendo o quê? Crer. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, a fé salvadora é aquela que é dirigida a Cristo. E essa referência está aí também, João 3,18 diz: quem crê nele é Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Ok? Então a fé salvadora é essa. A fé salvífica também é uma atitude do intelecto. Romanos 12,2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hein? Romanos 2,12? Isso, Romanos 12,12. A fé 12,12. A fé salvífica também é uma atitude do coração. Irmão, Salmo 119,11 diz assim: escondi a tua palavra para quê? Para não pecar contra ti. Eu escondi. Irmão, eu já bati nessa terra, já falei, eu quero falar não. Por que precisa esconder a palavra do coração?
Sim, mas ele poderia só colocar. Proteger. Isso, muito bem. Escondi, significa para proteger a palavra de Deus no seu coração. Por quê? Porque ela que limpa, ela que nos limpa, certo? Agora, por que eu preciso esconder a palavra de Deus no meu coração? Efésios 4:27 diz o quê? Quem lembra? Não dê lugar ao diabo. Por quê? Se você colocou a palavra no seu coração, mas deu lugar ao diabo, mesmo a palavra estando no seu coração, ele tem poder de tirar ela do seu coração. Por isso que você tem que fazer as duas coisas: não colocar a palavra no coração, mas esconder, guardar, proteger ela. Ela não sai daqui, ninguém arranca. E também não deve dar lugar ao diabo, porque se você der, ele arranca a palavra que está no seu coração. Bem? Lucas capítulo 8, versículo 12 diz: e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra. Para quê? Por que Satanás tira? Para que não se salve crendo. É o que diz, ok? É por isso que vemos hoje pessoas que outrora cria. Olha, outra pessoa, hoje nós vemos isso aqui, ó, trazendo uma aplicação prática. Hoje a gente vê pessoas que outra hora cria em Deus, pregava, fazia, acontecia, e hoje a pessoa está frio, porque ele não conseguiu guardar, esconder. Ele até colocou, mas ele deu lugar, e aquele a quem ele deu lugar conseguiu tirar a palavra do coração. Amém? Hoje vocês conhecem pessoas que criam, hoje não crê mais. Então, por isso que o versículo termina: ele arranca a palavra do coração para que não se salve crendo. Amém? Alerta para nós isso aí. Segundo, nós vamos agora para o terceiro subtópico: os benefícios da fé. A salvação é pela graça, mas a fé é o elemento indispensável para obtê-la. É a porta de entrada das bênçãos oriundas da salvação, tais como a justificação, a regeneração, a adoção, a reconciliação, o perdão, a santificação, a glorificação e a vida eterna. Além dos benefícios inerentes à salvação, a fé ainda abre as portas para a cura de enfermidade, o batismo no Espírito Santo, a vitória contra a carne, contra o mundo, contra a carne, a paciência, e protege contra os dardos inflamáveis do maligno. Irmão, isso tudo é resultado da fé, ok? Como diz aí, isso tudo é resultado da fé. Então aqui está listado alguns aspectos da salvação como benefício da fé salvadora. Alguns aspectos desse aí é instantâneo, e outros é progressivo, e outros são conclusivos. Quais são os instantâneos? Quem lembra? A justificação é instantânea, a regeneração é instantânea, a adoção é instantânea, a reconciliação é instantânea, e o perdão é instantâneo na nossa vida quando a gente recebe Jesus. Agora, a santificação é progressiva. Eu estou falando das bênçãos da salvação mediante a fé salvadora, ok? A salvação ela é progressiva. Enquanto o primeiro que eu citei é instantâneo, a santificação é progressiva. Eu tenho que me santificar. A santificação é cada dia mais, é dia após dia, é progressiva. E essa última que é a bênção aí, já a glorificação, ela não é instantânea nem progressiva, ela é conclusiva. Quando a gente for, é o que vai concluir a nossa salvação. Fui glorificado, pronto, já é. Já estou totalmente salvo. Amém? Glória a Deus. Então, tudo isso é para cumprir, para que cumpra a completude da salvação, que é a vida eterna. Esses três aspectos da salvação, que é passado, presente e futuro. Quem de vocês ainda lembra? No passado fomos salvos de quê? Poder. No passado somos salvos de quê? No presente estamos sendo salvos de quê? Do poder. E no futuro seremos salvos de quê?
Da presença do pecado, ok? É por isso que a salvação ela contém 3 etapas: passado, presente e futuro. Passado, fui justificado. Presente, estou sendo santificado. Futuro, seremos glorificados. Essa é a completude da salvação, amém? Glória a Deus. Vamos entrar aqui agora no terceiro tópico. Então, irmão, como eu disse, essa referência, essas são as bênçãos da fé. Precisa ter, precisa buscar, precisa crer, porque ela é a vitória. João capítulo 1 epístola de João 5:4, porque essa fé, ela é a vitória que vence o mundo, que vence o sistema mundano. Tá aí, ó, 1 João 5:4, amém? Vamos lá para o terceiro. O arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. O arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Primeiro subtópico: arrependimento, condição para a salvação. Jesus afirmou que para fazer parte do reino de Deus é necessário o arrependimento. Zaqueu, o publicano, teve um arrependimento tão genuíno que prometeu dar aos pobres metade dos seus bens e devolver 4 vezes mais caso houvesse roubado alguém, de modo que ele pôde ouvir do Senhor: hoje veio salvação a esta casa. Assim, o arrependimento é diferente do remorso. Este é o momentâneo e passageiro, aquele atinge o lugar mais recôndito do coração humano. Glória a Deus. Irmão, um oposto, quem lembra, pode me citar aqui, o oposto de Zaqueu. Lembra? Aquele trazendo de Zaqueu, quando houve um encontro com Cristo, houve um arrependimento genuíno, ele disse: se eu defraudei alguém, eu devolvo, não foi? Isso é arrependimento genuíno. Agora, por outro lado, olha o mestre, um homem rico, mestre, isso é o oposto. Mestre, o que eu farei? O que eu posso fazer para ter direito à vida eterna? Aí Jesus disse: tu conhece esse mandamento? Isso, aquilo, aquilo outro. Ele falou: Senhor, isso aí eu já venho observando, praticando desde a minha mocidade. Aí Jesus o amou. Aí disse: olha, te falta uma coisa. O que é? Tu está muito apegado aos bens materiais. Vem e dá aos pobres. Qual foi a reação dele? A Bíblia diz que foi o quê? Na hora o seu semblante descaiu. Na hora. Dá o que eu tenho. Na hora o seu semblante descaiu. E ele foi embora e não aceitou. Não fez aquilo. Ou seja, ele estava apegado. Não houve um arrependimento. Ainda falta isso então. Eu venho fazendo tanta coisa, só falta isso. Se ele está mandando, eu vou fazer. Creio eu que naquele momento houvesse um arrependimento do seu desejo pelo bem material. Jesus: não, não precisa arrepender não. Você pode continuar. Porque houve um arrependimento nele. Houve uma mudança nele. Uma reação, né? Então o de Zaqueu foi genuíno. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, só mais uma pincelada aqui, ó. Existem 3 passos que identificam o arrependimento genuíno. O primeiro passo é reconhecimento do pecado, que você sabe essa referência, Salmo 51, 3 e 4, diz: porque, Davi falando, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, Davi reconheceu. Esse é o primeiro passo que identifica um arrependimento genuíno, é o reconhecimento do erro. Você reconhece o erro. Segundo passo como eu disse, é trazer tristeza, sentir tristeza pelo pecado. Ele sentir tristeza por ter pecado. Esse é o segundo passo que mostra que o seu arrependimento é genuíno. E o terceiro passo e o mais importante, é abandono. É isso que identifica. 3 passos. Reconheço que pequei. Segundo, eu estou sentindo uma tristeza pelo pecado, por ter pecado. E o terceiro passo é abandono. Quem lembra uma passagem que eu bastante repito aqui,
Provérbio 28, 13, que é o versículo da Bíblia que mais identifica o arrependimento genuíno. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Este é uma coisa que identifica o arrependimento genuíno. Amém? Glória a Deus. Esse foi o primeiro, segundo. Vamos para o terceiro, não é isso? Arrependimento e conversão. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro. Por inteiro. O intelecto, as emoções e a vontade. Portanto, a conversão é uma ruptura com as antigas tradições e modos de vida abominados e pecaminosos. Agora, tudo se torna novo. Surge outra pessoa nascida de novo. Isso significa que todas as esferas da vida humana assume a virtude e a ética do reino de Deus, ensinadas por Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse é o terceiro para findar aqui. Vamos lá. Primeiro aqui, o arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro. Irmão, a conversão é uma ruptura, né, como diz aí, que atinge a tradições e modo de vida abomináveis e pecaminosos. Olha aí, escute só, todas as áreas. Quais são as 3 áreas que o homem é formado? Quem lembra? Quais são as 3 áreas? Espírito, alma e corpo. Então, o arrependimento e também o processo da santificação atinge essas 3 áreas. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ó, em tudo. Aí ele completa dizendo: em todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todo. Então, findando essa lição, eu ainda quero ler uma referência no final. Concluo essa lição dizendo: como nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ao crente que experimentou essa conversão, cabe esforçar-se para manter-se afastado do que outrora causou-lhe tanta dor, sendo o motivo de sua perdição. Agora tudo é novo, tudo faz sentido. Eu quero completar lendo essa referência que está aí a metade. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo significa a minha maneira de andar, a minha maneira de vestir, a minha maneira de falar, o meu comportamento. Tudo se fez novo, e tudo que eu faço precisa o quê? Glorificar Deus. E a coisa que não glorifica Deus, eu tenho que pensar muitas vezes antes de praticar. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. A próxima aula nós teremos o processo da salvação, tem como título o processo da salvação. Nós vamos ser abençoados pela missionária Hilda. Vai nos abençoar com esta aula. E desde já eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus e peço a pastora Hilda para terminar a oração final. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Proverá por minha vida. Eita, a oferta aqui para a gente comprar as novas revistas. Eu não posso esquecer de falar. Não. Dobra aí, enquanto você está dando. Acho que eu vou levar para casa de volta, depositar minhas moedinhas. Era para ter tirado. Você não tirou? Eu não tirei, vou tirar hoje. Pai, nós te damos graça nessa manhã por esta aula Obrigada, maravilhosa. Obrigada, Deus. Por nossos seus ensinamentos, Senhor, através do teu servo.
Obrigada, Jesus. Continua conosco, Pai, abrindo a tua porta, a tua palavra. Abençoe teus filhos que estão aqui, os que não puderam vir, sobre o encontro. Que a cada dia eles sejam despertados, meu Senhor, para que haja um crescimento, Deus amado, da tua palavra e da graça também. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se operando Deus, quem será? Jesus é nosso pastor, nada nos faltará. Tenha um bom almoço, um bom dia, à noite estaremos glorificando a Deus.